Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 17ª aula da disciplina de Cálculo 1. Nesta aula, nós veremos algumas regras de derivação que facilitam o cálculo da derivada sem termos mais a necessidade de utilizar para esse cálculo a definição como nós estávamos fazendo até a aula anterior. Nós veremos ainda como calcular a derivada de uma função composta utilizando o que nós chamamos de regra da cadeia. A nossa proposição 1 nos diz então que dadas f, g e h funções, C uma constante qualquer e n um número inteiro positivo. Então, para todo x, nós temos, dado uma função constante, ou seja, uma função f de x igual a c, que para qualquer x ela sempre vale c, essa nossa constante, então a derivada dessa função será igual a zero, ou seja, a derivada de função constante é sempre zero. Segundo, nós temos a regra da potência, que nos diz que, dado uma função f de x do tipo x elevado a n, então a derivada será nx elevado a n menos 1. Então, a regrinha nos diz que nós descemos esse n, ele vem multiplicando, e nós fazemos, então, a potência n menos 1. Então, dado f de x igual a x elevado a n, a derivada será nx elevado a n menos 1. Dado uma função que é a multiplicação de uma constante por uma outra função, a derivada, então, será a constante vezes a derivada da função, ou seja, dado uma constante vezes uma função, a derivada nós mantemos a constante e derivamos a função, se a derivada dessa função existir. Dada a soma ou a diferença de duas funções, então a derivada dessa função soma ou diferença, nós podemos separar, ou seja, é a soma das derivadas ou a diferença das derivadas. Então, nós podemos calcular essas derivadas separadamente e depois realizar a operação. Agora, isso não acontece para o produto e tenham sempre muito cuidado com isso, porque, dado uma função que é o produto de duas funções, a derivada não é a derivada do produto. Para a derivada, nós usaremos o que nós chamamos de regra do produto, que nos diz que a derivada de um produto de duas funções é dada pela soma da segunda função vezes a derivada da primeira, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, sempre que nós estivermos derivando um produto de duas funções, nós teremos que utilizar esta regrinha. Para o quociente, nós temos uma regrinha muito parecida, que nos diz que, dada então uma função que é o quociente de uma f sobre uma g, nós teremos que a derivada deste quociente é dado pela segunda função vezes a derivada da primeira, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Então, aqui no numerador, nós temos muito parecido com o que nós tínhamos para a regra do produto, só que muda o sinal, ao invés de ser a soma, nós temos a diferença. E no denominador, nós temos a segunda função ao quadrado. Então, essa é a regrinha para o quociente. Então, derivada do quociente também não é o quociente de derivadas. Nós teremos que usar, para derivar um quociente, a regrinha do quociente. Temos ainda um caso particular da regrinha do quociente, que é quando nós temos uma função do tipo 1 sobre g de x, ou seja, é o caso do quociente onde f de x é igual a 1. Então, basta recordar a regra do quociente, que nós obtemos a regra do recíproco. No item anterior, se nós estivéssemos considerando f de x igual a 1, nós ficaríamos com g de x vezes a derivada da f. Agora, se f de x é igual a 1, nós temos que a função f é uma função constante, e como nós já vimos, derivada de constante é sempre zero. Então, nós anulamos essa primeira parte, ficamos com menos
f de x, nós estamos considerando que f de x é 1, vezes g' de x. Então, nós obtemos que a derivada será menos g' de x sobre g de x quadrado, que é exatamente o que nos diz aqui a regra do recíproco. Então, sendo um caso particular, basta nós sabermos a regra do quociente, que nós chegamos na regra do recíproco. Estendemos ainda a regrinha da potência para uma potência negativa. Então, como nós estávamos considerando n um inteiro positivo, nós temos uma função do tipo x elevado a menos n, para x diferente de zero, porque x elevado a menos n é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a n. Então, nós temos que garantir que esse x seja diferente de zero, para não termos zero no denominador. Agora, a derivada vai utilizar a mesma regrinha, então nós descemos esse menos n, que vem multiplicando, e a derivada será, então, menos n, x elevado a menos n menos 1. Então, regrinha da potência também vale para n inteiro negativo. Nós vamos verificar dois dos itens que nós acabamos de enunciar. Então, primeiro, para a função constante, dada então uma função f de x igual a uma constante c real, pela definição de derivada, nós temos que f' de x é o limite da f de x mais Δx menos f de x sobre Δx para Δx tendendo a zero. Agora, veja que se nós temos uma função constante, para qualquer x, ela é sempre igual a c. Então, f de x mais Δx é c, menos f de x também é c. Nós ficamos, então, com o limite de c menos c sobre Δx para Δx tendendo a zero. Agora, c menos c é igual a zero. Então, isso é o limite de zero sobre Δx para Δx tendendo a zero. Agora, zero sobre Δx é zero. Então, nós ficamos com o limite de zero para ΔX tendendo a zero, aplicando então o limite de constante, recordem que é sempre a própria constante, isso é igual a zero. Então, veja que para qualquer valor de c, sendo então essa função f de x uma constante, a derivada será sempre igual a zero. Portanto, independente do valor de c, sendo f uma função constante, a derivada será sempre igual a zero. Vamos verificar também a demonstração para a regrinha da potência. Então, dada uma função f de x do tipo x elevado a n, pela definição de derivada, nós temos que f' de x é o limite da f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX para ΔX tendendo a zero. Agora, f de x mais ΔX será x mais ΔX elevado a n. Menos o f de x é x elevado a n. Então, nós ficamos com o limite de x mais ΔX elevado a n, menos x elevado a n sobre ΔX, para ΔX tendendo a zero. Agora, veja que nós podemos, então, expandir esse x mais ΔX elevado a n. Recorde que, por exemplo, se nós tivermos x mais ΔX elevado ao quadrado, isso é x quadrado, mais 2x ΔX, mais ΔX ao quadrado. Então, para um n qualquer, nós utilizamos o que nós chamamos de binômio de Newton para ter essa expansão. Então, x mais ΔX elevado a n vai ser escrito como x elevado a n, mais nx elevado a n menos 1 ΔX, mais n menos 1 sobre 2 fatorial, x elevado a n menos 2 ΔX quadrado, e aí vai até um ΔX elevado a n. Menos o x elevado a n, que já estava aqui, tudo sobre ΔX, aplicando o limite para ΔX tendendo a zero. Agora, veja que nós temos x elevado a n aqui, menos x elevado a n lá fora, então isso pode ser cancelado. Nós ficamos com nx a n menos 1 ΔX, até o ΔX elevado a n, tudo isso sobre ΔX com o limite para ΔX tendendo a zero. Como nós temos no numerador todos os termos aparecendo ΔX, nós podemos colocar esse ΔX em evidência. Veja que se nós efetuarmos essa multiplicação, nós voltamos aqui no mesmo valor que nós tínhamos no numerador. Agora, nós temos ΔX multiplicando tudo e aqui o ΔX dividindo
Então, nós podemos cancelar o ΔX, vai sobrar nx elevado a n menos 1, mais n menos 1 sobre 2 fatorial, x elevado a n menos 2 ΔX, até o ΔX elevado a n menos 1. Aplicando, então, ΔX tendendo a zero aqui do nosso limite, veja que todos os termos onde nós temos ΔX vão se anular. Sobra, então, só o primeiro, que é nx a n menos 1. Então, veja que nós chegamos que f' de x é igual a nx a n menos 1. Com isso, nós demonstramos a nossa regra da potência, que nos diz que, dada uma função f de x igual a um x elevado a n, a derivada será nx elevado a n menos 1. Vamos ver, então, alguns exemplos. Primeiro, função f de x igual a 1 é uma função constante, portanto, pelo item 1 da proposição, derivada de função constante é sempre zero. Então, f' de x é igual a zero. Segundo exemplo, f de x igual a x à quarta é uma potência, então nós utilizaremos a regra da potência. Pela regra da potência, nós descemos esse 4 multiplicando, fazemos 4 menos 1, que é 3. Então, a derivada será 4x ao cubo. Função 3x à sexta, nós utilizaremos novamente a regrinha da potência, e como nós temos uma constante multiplicando aqui a nossa função, nós mantemos essa constante e multiplicamos pela derivada da função. Então, nós mantemos o 3, derivada de x à sexta, usamos a regra da potência, isso vai ser 6x à quinta, 3 vezes 6, 18, então a derivada dessa função será 18x à quinta. Função x à quarta mais 3x². Veja que nesse caso nós temos a soma de duas potências. Nós utilizaremos a regra da potência e recorde que a derivada da soma nós podemos separar e olhar para a derivada de cada uma dessas funções. Então, nós teremos derivada de x à quarta, 4x ao cubo, como nós já vimos aqui no segundo item. Então, isso é 4x ao cubo mais derivada de 3x², mantemos a constante, derivada de x², 2x elevado a 1, ou seja, 2x, 3 vezes 2, 6. Então, essa derivada será 4x ao cubo mais 6x. Veja que nós separamos, olhamos a derivada para cada uma dessas funções. Função 3x ao cubo menos 2x mais 1. Nós utilizaremos, então, regra da potência, a regra da soma e diferença de funções e ainda multiplicação por constante. Com isso, nós teremos o 3, novamente, desce, 3 vezes 3, 9, e fica elevado a 3 menos 1, que é 2, então nós temos 9x². Menos derivada de 2x, o x, veja que é sempre como x elevado a 1. Então, nós descemos o 1 e ele fica elevado a 1 menos 1, que é 0. Veja que qualquer coisa elevado a 0 é sempre 1. Então, derivada de 2x é simplesmente 2. Então, nós ficamos com 9x² menos 2. Derivada do 1 é 0, derivada de constante, né? Então, a derivada desta função é simplesmente 9x² menos 2. Dado agora um produto de duas funções, então nós vamos chamar a função 4x² menos 1 de uma f de x e a função 7x ao cubo mais x de g de x. Veja que, dado o produto de duas funções, para calcularmos a derivada desse produto, nós teremos que usar a regrinha do produto, que nos diz, então, que essa derivada é dada pela segunda função vezes a derivada da primeira, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, a segunda é 7x ao cubo mais x, vezes a derivada da primeira, que é a f de x, derivada de 4x². Então, nós descemos esse 2 que vem multiplicando, 4 vezes 2, 8, x elevado a 2 menos 1, que é 1. Então, nós obtemos 8x, mais a primeira função, 4x² menos 1, vezes a derivada da segunda, que é a g. Então, derivada de 7x ao cubo,
O 3 desce multiplicando, 7 vezes 3, 21. X elevado a 3 menos 1, que é 2, então é 21x². Mais a derivada do x, recorde novamente que x é a mesma coisa que x elevado a 1, então o 1 desce multiplicando e fica x elevado a 1 menos 1, que é 0. X elevado a 0 é 1, então a derivada de 7x² mais x é 21x² mais 1. Distribuindo agora essas multiplicações, nós ficamos com 7x³ vezes 8x, 7 vezes 8, 56, x³ vezes x, soma os expoentes e nós obtemos x², mais x vezes 8x, isso é 8x², mais 4 vezes 21, 48, x² vezes x², x², menos 1 vezes 21x², menos 21x², mais 4x² vezes 1, 4x², menos 1 vezes 1, menos 1, somando então o que tem a mesma potência, 56 mais 48, isso é 104x². 8x² mais 4x², 12x², menos 21x², nós obtemos menos 9x², menos 1. Então, a derivada desta multiplicação, utilizando a regra do produto, nós chegamos que é igual a 104x² menos 9x², menos 1. Nós vamos tomar agora uma função que é dada pelo quociente entre outras duas funções, e nós vamos chamar f de x² menos 1 e x² mais 1 de g de x. Nós vamos então utilizar para derivar essa função a regrinha do quociente, que nos diz que a derivada de um quociente entre duas funções é dada pela segunda função vezes a derivada da primeira, menos a primeira vezes a derivada da segunda, tudo isso sobre a segunda ao quadrado. Então, nós teremos que isso é a segunda função, que é g de x, ou seja, x² mais 1, que multiplica a derivada da f, derivada de x² menos 1 é 2x. Então, nós ficamos com x² mais 1 vezes 2x, menos a f de x, que é x² menos 1, vezes a derivada da segunda, derivada de x², 4x², derivada de 1, 0. Então, isso é 4x², tudo isso sobre x² mais 1 ao quadrado. Agora, novamente, distribuindo essa multiplicação, nós ficamos com x² vezes 2x, 2x², mais 1 vezes 2x, 2x, menos x² vezes 4x², 4x², então ficamos com menos 4x², menos 1 vezes 4x², menos 4x², com o menos que já estava lá fora, ficamos com mais, então nós temos 2x² mais 2x, menos 4x² mais 4x², tudo sobre x² mais 1 ao quadrado. Agora, somando o que tem mesma potência, nós temos 2x² menos 4x², isso é menos 2x², mais 4x² mais 2x, sobre x² mais 1 ao quadrado. Portanto, a derivada deste quociente, utilizando a regra do quociente, nós chegamos que é menos 2x² mais 4x² mais 2x, sobre x² mais 1 ao quadrado. Como último exemplo, tomando a função 1 sobre x, nós podemos utilizar a regra do quociente ou a regra do recíproco, que já é específica para esse tipo de função, e nós temos pela regra do recíproco que isso é, tomando o x como g de x, a derivada será menos g' de x sobre g de x², derivada de x é igual a 1, então nós ficamos com menos 1 sobre x². Então, a derivada de 1 sobre x, utilizando a regra do recíproco, é menos 1 sobre x². Se nós utilizássemos a regrinha do quociente, iríamos obter o mesmo valor. Nós falaremos agora da regra da cadeia.
A regra da cadeia é uma regrinha que nós vamos utilizar para calcular a derivada de funções compostas. Então, recorde que, quando nós falamos em funções compostas, nós tomamos um u como um f de x e o y como um g de u, ou seja, g de f de x, e tínhamos as condições de que a imagem de f deveria estar contida no domínio da g. Então, a função composta, que é uma função y de x dada por g de f de x, vai ser derivável desde que y e u sejam funções deriváveis, e a derivada dessa função composta será dada por g' de f de x, ou seja, a derivada desta função de fora, vezes a derivada de f' de x, ou seja, a derivada da função que está dentro, para x pertencente ao domínio de f. Ou ainda, em uma outra notação, nós temos que o y' de x, que é dado por dy dx, ou seja, a derivada de y na variável x, é dada pela derivada de y na variável u, vezes a derivada de u na variável x. Nós veremos alguns exemplos a seguir que vão tornar isso mais claro. Então, tomando a função y igual a x² mais 5 elevado à quarta, veja que essa é uma função composta. Nós pegamos a função x² mais 5 e elevamos ela à quarta. Então, nós podemos escrever o y como um g de u igual a u à quarta, onde u é x² mais 5. Agora, pela regra da cadeia, nós temos que o dy dx é dy du vezes du dx. Agora, quem é dy du? Y escrito em u é u à quarta. Derivada de u à quarta, nós utilizamos a regra da potência. Isso vai ser 4u ao cubo. E a derivada de u com relação a x, nós temos que u é x² mais 5. A derivada de x² é 2x, derivada de 5 é 0. Então, du dx é igual a 2x. Assim, o nosso dy dx vai ser 4u ao cubo vezes 2x. Então, como nós estamos derivando y na variável x, nós temos que retornar, então, a nossa mudança de variável. Nós temos que o u é x² mais 5. Então, 4u ao cubo vezes 2x é 4 vezes o u é x² mais 5 ao cubo vezes 2x, multiplicando, então, 4 vezes 2x, 8x, e nós temos, então, que isso é 8x vezes x² mais 5 elevado ao cubo. Então, a derivada da função composta x² mais 5 elevado à quarta será 8x, que multiplica x² mais 5 elevado ao cubo. Um outro exemplo, nós tomamos a função 7t mais 1 sobre 2t² mais 3, tudo isso elevado ao cubo. Então, note novamente que nós temos uma outra função composta, que é dada pelo quociente de duas funções e está elevado ao cubo. Então, nós podemos escrever y como um g de u, sendo u elevado ao cubo, onde u é dado pelo quociente dessas duas funções, que é 7t mais 1 sobre 2t² mais 3. Agora, pela regra da cadeia, nós temos que o y' ou o dy dt é dy du vezes du dt. Derivada de u ao cubo é 3u² pela regra da potência. Agora, a derivada do u na variável t, que é o nosso du dt, veja que nós temos um quociente. Derivada do quociente, nós temos que usar a regrinha do quociente. Então, o du dt, nós chamamos 7t mais 1 de f de t e 2t² mais 3 de h de t. Escrevemos, então, a regrinha do quociente e fica h de t é 2t² mais 3 vezes a derivada da f, derivada de 7t mais 1, isso é igual a 7, então multiplica aqui pelo 7, menos a primeira função, que é 7t mais 1, vezes a derivada da segunda, que é o h de t, derivada de 2t², 4t, mais derivada do 3 é 0, então isso é 4t,
Distribuindo agora essa multiplicação, 2t² vezes 7, 14t², mais 3 vezes 7, 21, menos 7t vezes 4t, 28t², menos 1 vezes 4t, menos 4t, juntando então o que tem a mesma potência, nós ficamos com 14t² menos 28t², é menos 14t², menos 4t mais 21, tudo sobre 2t² mais 3 ao quadrado. Assim, voltando lá no nosso dy dt, ele será 3u², que multiplica menos 14t² menos 4t mais 21 sobre 2t² mais 3 ao quadrado. Agora, retornando à mudança de variável que nós fizemos, no lugar do u, nós colocamos 7t mais 1 sobre 2t² mais 3. Então, fazendo essa multiplicação, nós temos 3 vezes 7t mais 1 ao quadrado, que multiplica menos 14t² menos 4t mais 21, sobre 2t² mais 3 ao quadrado, que multiplica 2t² mais 3 ao quadrado, nós ficamos com 2t² mais 3 elevado à quarta. Nós temos, então, um caso particular da regra da cadeia, que nos diz que, dado u igual a g de x, uma função derivável, e n um inteiro não nulo, então a derivada de uma função do tipo g de x elevado a n será ng de x elevado a n menos 1 vezes o g' de x. Então, veja que isso é dado pela regra da cadeia para uma função do tipo g de x elevado a n. Veja que, com a proposição 3, nós estamos generalizando a regrinha da potência para n um número racional qualquer, não apenas n inteiro positivo ou negativo, como nós havíamos dado nas regrinhas até agora. Então, como um outro exemplo, vamos tomar a função 5 raiz de x² mais 3. Veja que nós temos uma constante vezes uma função, então nós podemos manter a constante e derivar a nossa função. Então, isso será 5 vezes a derivada do h, chamando raiz de x² mais 3 de h de x. Agora, raiz de x² mais 3, recorde que raiz de a é igual a elevado a meio. Então, nós temos que raiz de x² mais 3 pode ser escrito como um g de x elevado a meio, onde g de x é x² mais 3. Agora, pela proposição anterior, nós vimos que quando nós temos uma potência, nós descemos essa potência e fazemos, então, g de x elevado à potência menos 1. Então, a derivada de g de x elevado a meio será meio g de x elevado a meio menos 1, vezes a derivada do g de x. Agora, nós ficamos assim com meio. G de x é x² mais 3, então isso é meio x² mais 3 elevado a meio menos 1 é menos meio. Vezes a derivada de x² mais 3, derivada de x², 2x. Derivada do 3, derivada de constante é zero, então será 2x. O 2 está aqui multiplicando tudo e aqui dividindo em tudo, então ele pode ser cancelado, vai sobrar x, que multiplica x² mais 3 elevado a menos meio. Como nós temos uma potência negativa, isso pode ser invertido, será então x sobre x² mais 3 elevado a meio. Voltando então, quando nós dissemos que raiz de a é a elevado a meio, então a elevado a meio é igual a raiz de a. Nós usamos então isso para escrever x² mais 3 elevado a meio como raiz de x² mais 3, e nós obtemos então x sobre raiz de x² mais 3. Agora, a nossa função original estava multiplicando pela constante 5, portanto, a derivada de 5 raiz de x² mais 3, nós multiplicamos o 5 e obtemos 5x sobre raiz de x² mais 3. Agora, como um outro exemplo, nós tomamos a função t² sobre raiz cúbica de t ao cubo mais 1. Recorde novamente que raiz cúbica de a
pode ser escrito como a elevado a 1/3. Então, nós podemos escrever f de t como t quadrado sobre t ao cubo mais 1 elevado a 1/3. Agora, 1 sobre t também pode ser escrito como t elevado a menos 1. Então, nós escrevemos f de t como t quadrado que multiplica t ao cubo mais 1 elevado a menos 1/3. Nós vamos chamar o t quadrado de h1 de t, t ao cubo mais 1 elevado a menos 1/3 de h2 de t. Pela regrinha do produto, isso é dado, então, a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda. Veja que, para a regrinha do produto, tanto faz esta ordem aqui. O importante da ordem, se é a segunda vezes a derivada da primeira que vem na frente, ou a primeira vezes a derivada da segunda, será importante apenas quando nós estivermos falando na regrinha do quociente, porque para a regra do quociente nós temos um menos aqui, então isso vai fazer diferença. Agora, para a regra do produto, esta ordem não é importante. Agora, chamando h1 de t quadrado, nós temos que a derivada seria igual a 2t. Chamando h2 de t ao cubo mais 1 elevado a menos 1/3, pela proposição 3, essa derivada será menos 1/3, então esse menos 1/3 desce multiplicando, vezes t ao cubo mais 1 elevado a menos 1/3 menos 1, vezes a derivada do que está dentro aqui, que é a derivada de t ao cubo mais 1, derivada de t ao cubo 3t quadrado, derivada de 1 é 0, então nós ficamos com menos 1/3 de t ao cubo mais 1 elevado a menos 1/3 menos 1 vezes 3t quadrado. Agora, esse 3 está multiplicando tudo e dividindo tudo, então ele pode ser cancelado. Menos 1/3 menos 1 é igual a menos 4/3. Nós ficamos, então, com menos t quadrado, que multiplica t ao cubo mais 1 elevado a menos 4/3. Assim, a nossa f' de t é h1 de t, que é t quadrado, vezes a derivada do h2. Derivada do h2 é menos t quadrado, vezes t ao cubo mais 1 elevado a menos 4/3, mais a derivada da primeira, que é 2t, vezes a segunda, que é t ao cubo mais 1 elevado a menos 1/3. Distribuindo essa multiplicação, t quadrado vezes menos t quadrado, isso é menos t à quarta, vezes t ao cubo mais 1 elevado a menos 4/3, mais 2t vezes t ao cubo mais 1 elevado a menos 1/3. Nós vamos, então, transformar de volta. Nós ficamos com menos t à quarta, vezes t ao cubo mais 1 elevado a menos 4/3, pode ser escrito como 1 sobre t ao cubo mais 1 elevado a 4/3, ou raiz cúbica de t ao cubo mais 1 à quarta, mais 2t sobre t ao cubo mais 1 elevado a menos 1/3, pode ser escrito como 1 sobre t ao cubo mais 1 elevado a 1/3, ou 1 sobre raiz cúbica de t ao cubo mais 1. Então, nós chegamos que a derivada da nossa função t quadrado sobre raiz cúbica de t ao cubo mais 1 será menos t à quarta sobre raiz cúbica de t ao cubo mais 1 à quarta, mais 2t sobre raiz cúbica de t ao cubo mais 1. Então, veja que para este caso nós tínhamos um quociente, mas nós escrevemos ele como um produto, porque o produto, a regrinha é mais simples, porque ela tem menos termos, nós não temos que ter o cuidado aqui com a diferença. Então, a regrinha do quociente é mais complicado do que a regrinha do produto, então nós escrevemos a nossa função como um produto, utilizamos a regra do produto e chegamos então na derivada. Se tivéssemos utilizado a regra do quociente, chegaríamos no mesmo resultado. Veremos então uma última regrinha que é dada pelo teorema 2, que é a derivada para a função inversa. Este teorema nos diz que, dado y igual a f de x, uma função definida em um intervalo aberto a b, nós vamos supor que f de x tem uma função inversa, que é dada por x igual a g de y, e esta função inversa é contínua. Se a derivada da f existir e for diferente de zero, então g, que é a inversa, também vai ser derivável, e essa derivada será 1 sobre f' de x,
ou como x é igual a g de y, isso será 1 sobre f' de g de y. Vamos ver isso por um exemplo, tomando f de x igual a 3x mais 1, esta função tem inversa e a inversa é dada. Por y igual a 3x mais 1, nós vamos isolar o x para encontrar quem é a inversa. Então, se y é 3x mais 1, nós temos que 3x é y menos 1, ou x, passando 3 dividindo, é igual a 1/3 de y menos 1. Então, esse é o nosso g de y. Agora, dado que f de x é igual a 3x mais 1, nós sabemos que f' de x, derivada do 3x é 3, derivada do 1 é 0, então a f' de x é 3. Agora, g' de y, nós temos que g de y é 1/3 de y menos 1, g' de y será 1/3, isso é a mesma coisa que 1/3 de y, derivada de 1/3 de y é 1/3, menos 1/3, derivada de constante é 0, então g' de y é 1/3, e de fato, g' de y é então 1 sobre f' de x, que é 1 sobre 3, ou 1 sobre f' de g de y. Então, g' de y é 1/3, que é 1 sobre f' de x, que é o que nos diz o teorema 2. Então, nós vemos aqui um exemplo para o teorema 2. Vejam que nós obtemos formas mais simples de se calcular a derivada, utilizando agora as regrinhas, não mais utilizando a definição de derivada. Com isso, nós finalizamos a nossa aula 17. Muito obrigada a todos.